Nós vamos fazer aqui uma experiência de desenvolver uma pequena aplicação web e tirar partido da API ou dos endpoints que nos são oferecidos aqui por este site. Basicamente estamos a falar então de um site, poderíamos ter escolhido outro qualquer, que tem dados fictícios, mas que tem respostas reais, vêm dados, e está sempre disponível 24/7. Ora, na prática, o que nós vamos ter que encontrar na nossa aplicação é uma forma de conseguir comunicar com os endpoints, que são os nomes dados às URLs desta API e que estão descritas aqui em baixo. Estes são os diferentes endpoints e já vamos ver como chegar lá e depois ver como é que vamos tratar a resposta. Bom, para o efeito, nós vamos utilizar aqui uma biblioteca diferente do jQuery. Nós poderíamos usar o jQuery para fazer chamadas de AJAX e, dessa forma, termos acesso a uma API. Mas atenção, as chamadas a APIs não têm que ser todas feitas em AJAX. Elas podem, ou com a tecnologia AJAX. Eu, por exemplo, posso ter uma página index.php que, quando é refrescada, faz uma chamada a um determinado endpoint, vai receber a informação desse endpoint em formato JSON e vai trabalhá-lo e vai apresentá-lo. De conseguinte, não estamos aqui a falar exclusivamente de chamadas de AJAX. No entanto, aqui no caso concreto do Axios, que é uma solução muito utilizada atualmente para comunicações com APIs, aliás, sempre muito atualizada, regularmente atualizada. O Axios tem aqui uma explicação que diz que é basicamente um cliente HTTP, portanto, para fazer requests e receber responses, isto é, fazer pedidos e receber respostas, baseado em promessas. E eu vou explicar muito sucintamente o que é a ideia de uma promessa. Nós temos mais ou menos essa ideia já patente no AJAX do jQuery. Quando nós fazemos um pedido de dados a um servidor, nós podemos ter o que habitualmente é uma resposta assíncrona. O que é que isto significa? Se eu tiver aqui 3 botões, eu posso clicar nos 3 botões de forma sequencial, eles vão fazer 3 pedidos distintos a um servidor, mas nós nunca sabemos qual vai ser a primeira resposta a vir. E então, quando a resposta vem, é aí, nesse momento em que são atualizados os dados da nossa aplicação. E o que é que isso significa na prática? Que uma promessa é exatamente isto. Eu estou a fazer um pedido com a promessa de que, quando ele regressar, nós vamos ter aquilo que são designadas funções de callback. Ora, o que é que isto significa? Eu tenho um pedido e vou-lhe dizer a esse pedido que, quando obtiver uma resposta, eu vou responder ou com sucesso, ou com um erro, ou eventualmente com uma outra função qualquer que eu tenha inserido nessa promessa. Bom, nós não vamos aqui inventar nada de especial, não vamos também aprofundar muito o que é que significa isto das promessas. O que interessa é que, de facto, as principais funcionalidades do Axios é que ele faz pedidos XML HTTP requests, que são os pedidos originais antes de existir jQuery, eram os pedidos que originalmente eram feitos. Faz também requests a partir de Node.js, suporta APIs baseadas em promessas, portanto, aquilo que eu expliquei aqui de uma forma muito sucinta e muito suave. Intercepta pedidos e respostas, transforma os dados e cancela os pedidos se for necessário e automaticamente transforma os dados em JSON e, portanto, temos aqui também depois questões de segurança, isto é suporta proteção contra XSRF, que basicamente está relacionado com cross-site referencing forgery, que penso que é assim, o requesting forgery. Bem, vamos aqui ver que temos suporte para muitos browsers e, portanto, estamos à vontade com esta biblioteca. Ela pode ser incluída nos nossos projetos de diferentes formas, utilizando, por exemplo, uma Content Delivery Network, uma CDN. Nós podemos, inclusive, descarregar este fecheiro para o interior da nossa aplicação ou então utilizar a própria CDN, assim, e depois vamos já ver como é que fazemos um exemplo para aplicar aqui na nossa aplicação. Eu tenho já aqui uma aplicação criada sem qualquer conteúdo, criei apenas a pasta API1 e eu vou criar aqui um fecheiro index.html. Ok? Temos o fecheiro index.html, eu vou até inclusive criar aqui uma pequena estrutura muito simples e vamos ter aqui um pequeno botão, button. E quando nós clicarmos neste botão, vamos fazer aqui o executar,
nós vamos fazer então um pedido àquela API, a um endpoint daquela API. Portanto, onClick vai ser igual a executar uma função de JavaScript, ok? Então nós vamos criar aqui o nosso JavaScript, vamos colocar aqui script e temos aqui o nosso JavaScript. Vamos aqui incluir a tal importação da biblioteca do Axios, ok? E nós agora vamos fazer aqui o seguinte, vamos abrir aqui o nosso localhost, porque eu tenho a correr, embora não fosse obrigatório, porque estou a trabalhar com HTML e JavaScript, não necessitava ter o meu servidor aqui a funcionar, mas eu tenho aqui o meu localhost, vamos tirar partido dele, cá está então, temos aqui a nossa API. Nós vamos fazer é pressionar aqui o F12 para abrir a consola e vamos buscar a informação, ao fazer o clique, vamos buscar a informação e vamos apresentá-la aqui. Ok? Eventualmente eu posso depois mostrar como é que nós a podemos apresentar aqui de uma forma mais ou menos formatada, mas para isso vamos ter que transformar isto em PHP. Também não é muito complexo. Bom, vamos ver então como é que nós fazemos o nosso pedido com o Axios, porque estamos a carregar esta biblioteca. Então para isso, nós vamos aqui à documentação e ele diz-nos um exemplo, é muito simples. Em primeiro lugar, nós temos que definir uma constante, Axios, que contém um required Axios, ponto default, ok? Portanto, isto irá basicamente criar uma chamada por defeito, sem ainda ter qualquer tipo de parametrização. Então, para nós podermos depois fazer pedidos, nós podemos, em vez de colocar isto que aqui está, colocar um pedido do tipo get. Reparem que na documentação que aqui está, nós temos endpoints do tipo get, temos endpoints do tipo post, temos put, patch e delete. São os 5 tipos de HTTP verbs ou requests que podem ser feitos. Os mais comuns, vou ser muito sincero, os mais comuns são os requests ou os pedidos do tipo get e os pedidos do tipo post. Basicamente, qual é a grande diferença entre eles? Quando fazemos um pedido do tipo get, queremos ir apenas ler informação. Quando queremos fazer um pedido do tipo post, podemos querer fazer as duas coisas, isto é, fazer uma pesquisa de dados parametrizada com determinadas condições, ou então mesmo submeter informação para uma API para que ela seja atualizada, por exemplo, numa base de dados ou inserida numa base de dados. Isso também é possível com o GET, mas é muito menos seguro. Bom, então vamos ver aqui como é que nós vamos colocar o nosso Axios a funcionar. Vamos aqui ver um exemplo do que é um pedido do tipo get. Nós temos aqui uma constante Axios, depois fazer o pedido para um determinado ID, ok? Aqui está um exemplo, e depois temos aqui as tais funções de callback que são as chamadas promessas. Isto é, temos depois, o catch significa apanhar o erro, e, portanto, o depois significa depois de termos uma resposta. Temos aqui uma função que recebe o texto da resposta, que será a tal informação em JSON, e que depois apresenta aqui a resposta. Temos aqui o catch se existir um erro e apresenta aqui qual foi o erro. E depois temos esta, o then, que é sempre executada. Pode ser usada, por exemplo, para dizer terminei ou executa uma outra função qualquer, tenha existido o erro ou tenha existido o sucesso. Então, se eu copiar tudo isto que aqui está, obviamente que eu tenho que ir buscar tudo aquilo que ali está. Eu vou copiar e vou colocar aqui dentro do meu espaço do script. E vou aqui formatar isto. Eu penso que não tenho aqui. Tenho aqui um formato document. Ok, aqui está. Temos mais formatado, mais bonito em termos de aspecto visual. E reparem então o que é que nós temos aqui. Constant Axios Required. Axios, tudo certo. Agora vamos fazer aqui o nosso pedido. Ora, o nosso pedido, que vai ser do tipo get, porque depois temos no Axios com o ponto post, Axios.put, patch, delete, etc. Nós vamos ter que definir aqui qual é o caminho onde nós queremos ir buscar informação. Ora, não é este, obviamente, então vamos aqui consultar a nossa API. E neste caso, se eu fizer um clique aqui, eu vou ter aqui o endereço completo, ok? Vou copiar todo este endereço e vou colocá-lo aqui dentro. Neste caso eu vou pedir inclusive a página 1, que eu sei que também existe. Bem, quando existir resposta, todos os dados que forem respondidos pela minha API vão ser devolvidos em formato JSON, como nós já tivemos a ocasião de verificar aqui, e portanto vão ser devolvidos aqui para esta variável chamada resposta, que depois vai ser apresentada na consola, exatamente como ela vem, ok? Se acontecer um erro, vai ser apresentado um erro e depois é executada sempre esta função, que nós podemos colocar aqui console.log terminado. Ok?
Vamos colocar assim, desta forma. Vamos fazer então aqui esta experiência. Já sabemos que há aqui uma coisa que temos ainda que fazer, que é colocar tudo isto dentro de uma função executar. Então vamos colocar aqui uma function, executar. Vamos abrir aqui o bloco e agora vamos puxar este código todo para o seu interior. Vamos abrir aqui, vamos puxar ali para dentro e temos então, vamos aqui fazer um formatar, ok, para ficar tudo mais bonitinho e vamos ficar aqui com o nosso código de JavaScript. Tem apenas aqui uma função, que é aquela função executar. Dentro dela temos uma chamada com o Axios, que vai então para este endpoint, buscar a informação. Se não houver qualquer problema, a resposta vai ser executada aqui e depois vai ser executada esta função, que é sempre executada. Se existir um erro, vai ser executada esta função que aqui está e depois esta. Bom, vamos aqui então verificar se conseguimos ter aqui algum resultado na nossa aplicação. Eu refresquei tudo, vamos clicar aqui em executar e ele diz-nos, há aqui um problema. Ele diz que o required is not defined e diz-nos que é aqui na página no index 12. Bom, o problema eventualmente está na forma como nós estamos a utilizar o Axios. Porquê? Porque nós fomos usar aqui uma Content Delivery Network e eventualmente a instalação do Axios tem mais sucesso neste caso, porque este required que aqui está, está a pedir o Axios, mas não a pedir o Axios que vem daqui, está a pedir um Axios diferente. Bom, nós vamos tentar aqui resolver esta situação, vamos aqui ver uma solução diferente para conseguirmos ter o nosso Axios aqui a funcionar. Bom, neste caso, o que nós podemos eventualmente fazer é o seguinte, uma vez que o Axios não foi instalado por nenhum dos sistemas que nós aqui temos, neste caso o NPM, ou pelo Bower, ou pelo Yarn, porque esta instalação faz muitas vezes uma instalação global, o que nós vamos fazer aqui é como carregamos pela CDN, nós vamos partir do pressuposto que ao carregar já existe aqui o Axios criado. Então nós vamos simplesmente retirar daqui este código e ficará muito mais simples. Neste caso o Axios está aqui já ativo porque é carregado aqui através da nossa CDN. Vamos verificar então se eu refrescar aqui o meu documento, ok? Vamos aqui clicar em executar e reparem como nós já temos aqui uma resposta. Aliás, temos aqui a execução de duas funções. Temos uma resposta, isto é, foi executado o código que está aqui no interior do den e depois foi executado o código que está aqui depois deste den. E reparem que este ponto não cria qualquer espécie de confusão entre estas funções. Porquê? Porque este den e este den são sequenciais. Okay? Ou é executado um ou é executado o outro. É como se nós estivéssemos aqui a fazer uma concatenação de várias funções, umas a seguir às outras. Okay? Não estão no mesmo nível de funcionamento. Okay? Então, nós temos aqui a resposta de muita informação que nos é devolvida pelo sistema. Okay? Temos aqui configurações, temos aqui muitas informações, mas aquela que mais vimos aqui, que é esta do página 2, que neste caso nós escolhemos página 1, per page 6, total 12, ou 12, total pages 2 e depois o data, nós vamos encontrá-la aqui. Neste caso, nós temos aqui o data, ok? Dentro do data, que está aqui, nós temos todas aquelas informações. Cá está a página 1, por página 6, total 12, total de páginas 2 e depois temos aqui os dados específicos de cada um. Reparem como o formato JSON já veio aqui numa resposta mais ou menos bem estruturada, apresentada na nossa consola, porque a consola de desenvolvedores tem essa capacidade de nos apresentar os dados desta forma. Iremos ver, contudo, como é que nós vamos fazer para tratar os dados aqui no próprio JavaScript, porque o que o JavaScript está a receber é texto de JSON. Vamos verificar se é isso que acontece ou não de uma forma muito simples. Eu vou colocar aqui um div com um ID igual a dados e vou inserir aqui dentro os dados todos que vierem da minha resposta. Isto é, em vez de apresentar a resposta desta forma, eu vou colocar o seguinte, document,
.getElement by ID, vamos buscar aqui o nosso div dados, .text, ok? Vamos colocar aqui o inner, aqui eu estava a fazer a confusão com o jQuery, inner text vai ser igual à resposta, response. Okay? Então vamos ter os dados a serem apresentados aqui na nossa página. Portanto, se eu agora refrescar, clicar em executar, reparem o que é que ele me diz? Que eu tenho aqui um objeto. Ok? Tenho aqui um objeto. Porquê? Porque veio com um formato diferente do normal. Se eu colocar aqui então json.parse e tiver aqui o response, eventualmente já vamos ter uma resposta diferente. Reparem, vou formatar, executar e cá está aqui um erro a dizer-me que o JSON parse não está a funcionar corretamente. Por uma razão que depois nós iremos ter a ocasião de verificar. É que de facto o que está a ser apresentado é um conjunto de objetos e não um JSON, como nós estaríamos aqui à espera. Então, neste caso, quando eu clico em executar, nós temos aqui dados já devidamente estruturados e preparados, não em formato JSON, mas num formato relativamente diferente. Eles, aliás, vêm aqui com muito mais informações do que aquelas que nós tínhamos solicitado, mas iremos ter a ocasião de verificar de forma mais simplificada nos próximos vídeos como é que esta questão do desenvolvimento de uma API funciona para nós podermos ter uma noção mais global de como é que podemos tirar partido deste tipo de mecanismos.